Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 23 de maio. A polícia quer ouvir novos depoimentos do caso da madrasta suspeita de envenenar os enteados no Rio de Janeiro. Motorista embriagado e sem carteira atropela 5 crianças numa faixa de pedestres no Distrito Federal. 3 estão em estado grave. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a cobertura vacinal contra a gripe está baixa. E ainda, no sertão de Pernambuco, Petrolina reforça a vacinação contra a Covid para garantir a segurança nos festejos juninos. Agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio vai ouvir médicos e funcionários do hospital que atenderam os irmãos Fernanda Cabral, de 22 anos, e Bruno Cabral, de 16 anos. Os investigadores suspeitam que eles foram envenenados em meses diferentes pela madrasta, Cíntia Mariano, que foi presa na última sexta-feira. Fernanda acabou morrendo. O irmão teve alta. A polícia também vai solicitar à direção do hospital Albert Schweitzer, em Realengo, os boletins de atendimento de Fernanda e do irmão dela. Fernanda Carvalho Cabral passou mal no dia 15 de março e foi levada para o hospital com falta de ar. Ela precisou ser entubada e morreu 13 dias depois. Os investigadores suspeitam que Cíntia Mariano, madrasta de Fernanda, envenenou a enteada com chubinho. Ela foi presa na última sexta-feira em Realengo, suspeita de envenenar também o outro enteado, Bruno, de 16 anos. Na casa dela, agentes da Polícia Civil encontraram veneno para pulgas numa prateleira embaixo do fogão da cozinha. O delegado responsável pelo caso diz que, além de ouvir os médicos responsáveis pelo atendimento dos irmãos, pode também pedir a exumação do corpo da Fernanda. No dia 15 de maio, Bruno teve os mesmos sintomas de envenenamento que a irmã, depois de almoçar na casa do pai e da madrasta. Bruno foi internado, mas teve alta. São sintomas muito semelhantes, sintomas parecidos, de tonteira, náusea, vontade de vomitar, babando, entre outros. São sintomas parecidos que levam a crer que Fernanda também fora vítima do mesmo modus operandi. Na semana passada, a mãe de Fernanda e Bruno contou que o filho reclamou do gosto do feijão servido pela madrasta. Ele reclamou do feijão amargo e das pedrinhas azuis. Ela arrancou o prato da mão dele, né, colocando mais feijão, entregando para ele. É preciso saber se de fato aquilo foi utilizado durante o preparo lá do feijão, da comida que o Bruno ingeriu. É de vital importância o laudo do conteúdo gástrico encontrado no adolescente, no Bruno, que foi arrecadado no hospital e foi a perícia. Cíntia Mariano também é suspeita de envenenar o ex-marido dela e uma vizinha dele. Ontem, em audiência de custódia, a Justiça decidiu manter a prisão temporária dela por 30 dias. Ela está presa em Benfica, na zona norte do Rio. De acordo com o delegado que investiga o caso, a motivação para o crime seria o ciúme que a madrasta tinha do relacionamento do marido com os filhos. Agentes da Polícia Civil foram até a casa de Cíntia e recolheram feijão que estava na casa dela. O alimento foi levado para a perícia. Os advogados de Cíntia voltaram a negar que ela tenha admitido envenenar os enteados. Um filho da acusada teria dito que ela assumiu a culpa para ele, mas a defesa desmentiu essa versão. Quando ela soube dessas acusações, ela ficou extremamente abalada e ficou surpresa com a acusação do filho. Os investigadores também apreenderam o telefone celular de Cíntia para tentar descobrir mais informações sobre os crimes. Em Maceió, a madrasta de um menino de 6 anos foi presa hoje. Ela confessou que jogou a criança do quarto andar do prédio onde moravam. Isso aconteceu nessa madrugada. E foi o pai da criança quem contou à polícia. Ele disse que a mulher, de 31 anos, jogou o filho pela janela após uma crise de ciúmes. A madrasta foi presa no fim da manhã e, segundo a polícia, confessou o crime. Ela vai ser autuada em flagrante por tentativa de homicídio. O pai está abalado, acompanhando o filho no hospital. O estado de saúde do menino é considerado estável.
E a gente fala agora da tragédia no Distrito Federal, provocada por um motorista bêbado e sem habilitação, que atropelou 5 crianças na faixa de pedestres. Ele tentou fugir, mas foi preso. 3 meninas continuam internadas em estado grave. O atropelamento foi nessa avenida, na QNP5 do Penorte. Os bombeiros foram acionados por volta das 2h30 da tarde de ontem para atender as 5 crianças. 2 delas de 10 anos, outras 2 de 6 e uma de 4 anos de idade. 3 delas em estado grave e 2, apesar de conscientes e orientadas e apenas escoriações, ainda inspiravam cuidados, por isso foram transportadas ao hospital. 2 meninas são irmãs e estavam com a prima e mais 2 amigas. Vizinhos contaram que as meninas saíram de casa para encontrar um primo mais velho que iria com elas até um parquinho na região. Segundo testemunhas, as 5 meninas estavam aqui, esperando para atravessar nesta faixa de pedestre. 2 motociclistas pararam. 2 delas começaram a atravessar a rua. As outras iam deixar a calçada quando o motorista veio em alta velocidade. Os motociclistas que estavam parados contaram que o carro tentou desviar deles. O homem perdeu o controle e subiu na calçada. Aqui dá para ver as marcas. O carro atingiu as barras de ferro. Todas as meninas foram atropeladas e o motorista fugiu sem prestar socorro. Momento nenhum, não prestou socorro nenhum, ele passou em alta velocidade, né? O motorista só parou o carro a cerca de 200 metros do local do atropelamento. Esse vídeo, registrado por uma câmera de segurança na região, mostra o carro branco fugindo do local e logo depois aparecem as 2 motos atrás dele. Eram esses 2 motociclistas que preferem não se identificar. Eles cercaram o carro e fizeram o homem parar. Ele passou por cima das crianças e não parou, arrastou as crianças. Isso que não sai da minha cabeça, essa cena. Aí eu vi que ele não ia parar, eu fui atrás. E cheguei perto dele e falei, mano, para o carro. E ele continuou acelerando, querendo passar por cima mesmo. Só ficou ele mesmo, porque nós conseguimos segurar ele. Eles contaram ainda que, além do motorista, outras 2 pessoas estavam no carro. Segundo a polícia, uma delas é o irmão do motorista que prestou o depoimento. A outra pessoa fugiu. Moradores da região também foram até o carro para impedir a fuga do motorista. Tirei ele a chave da ignição do carro e puxei ele pra fora. Aí ele, indignado, bravo, começou a bater no carro, bater no cara também. Aí no local começou a chegar gente e mais moradores do local lá e querendo agredir ele, mas só que está o cara que falou que era policial não deixou. O motorista foi identificado como Francisco Manuel da Silva, de 53 anos. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Um exame no IML confirmou que ele estava bêbado. Segundo a polícia, ele também não tem carteira de habilitação. Ontem à noite, um grupo de motociclistas se reuniu em frente à casa de algumas das vítimas, no sol nascente. Eles prestaram solidariedade às famílias. E esta não foi a única tragédia causada pela combinação de álcool e volante neste fim de semana lá em Brasília. No Gama, um motociclista morreu na madrugada de sábado ao ser atingido por um motorista embriagado. Renan Pires de Araújo tinha 33 anos. Ele voltava do trabalho pela DF-480 quando foi atingido por um carro e arrastado por cerca de 2 quilômetros. Renan morreu no local. O motorista foi identificado pela polícia como Gessivan Leal Araújo, de 30 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele não prestou socorro e tentou fugir, mas não conseguiu mais seguir com o carro. Policiais militares já estavam atrás de Gessivan porque ele tinha acabado de se envolver em uma briga de bar. E na hora da abordagem, o teste do bafômetro confirmou a embriaguez. 0,44 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que configura crime. O motorista foi preso em flagrante e vai responder por homicídio culposo e embriaguez ao volante. Renan era o caçula da família, estava recém-casado e morava no Gama com a companheira, os pais e o irmão. Ele ajudava os pais em um ateliê de costura e também trabalhava como operador de áudio em um cursinho para concurso. Segundo a tia dele, no dia do acidente, Renan precisou ficar até mais tarde no trabalho. É muito doído porque a pessoa interrompeu a vida de alguém muito promissor. Imprudência mesmo, um desrespeito de a pessoa que está vindo aí dirigindo dessa forma, sem se importar. E em audiência de custódia ontem, a Justiça decidiu que o motorista vai continuar preso. Nós não conseguimos contato com a defesa dele.
7 pessoas foram presas numa operação da polícia que investiga o controle do comércio de ambulantes e de barracas na Feirinha da Madrugada, no Brás, em São Paulo. Cerca de 40 policiais civis foram às ruas para cumprir 12 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão depois de um trabalho de investigação aqui do 12º Distrito Policial. A Operação Hades busca combater as atividades de 3 organizações criminosas que controlam o comércio popular de ambulantes e de bancas fixas, vendendo espaços públicos na rua para quem quer participar da Feirinha da Madrugada. Segundo a investigação, os suspeitos vendiam um espaço físico, forneciam energia elétrica que era furtada, ofereciam segurança armada e negociavam máquinas de cartões de crédito. A polícia apreendeu armas, produtos como bolsas, carteiras e relógios, uma certa quantia em dinheiro, carros de luxo e mochilas identificadas com o escudo da Associação Desportiva São Caetano. Entre os detidos está um dos dirigentes da associação, Manuel Sabino, que também é empresário e coordenador da Feirinha da Madrugada. Ele foi encontrado em um condomínio de luxo em Alphaville. Segundo a polícia, cada organização criminosa faturava cerca de R$1 milhão por mês. Os investigados devem responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e ameaça. A espera por uma vaga de leito pediátrico em Pernambuco pode durar dias. Já são mais de 100 crianças nessa situação. A Luna Markman tem as informações. Olá, o Hospital Barão de Lucena, aqui no Recife, é referência no tratamento de crianças, especialmente de casos graves. E de acordo com parentes de crianças com doenças respiratórias graves, está faltando leito de UTI aqui no hospital. Durante a semana passada, eles foram transferidos de unidades de pronto atendimento com a promessa de que aqui no Barão de Lucena haveria leito de UTI. E isso não aconteceu. Esses pais também denunciam que durante o final de semana não tinha cirurgião pediátrico para fazer o acesso venoso central, que é a colocação de um catéter específico para que a medicação entre no organismo da criança pelo pescoço, por exemplo. Bem, a Secretaria Estadual de Saúde disse que o médico cirurgião pediátrico já chegou na manhã dessa segunda-feira e começou a atender essas crianças. Também disse que o número de solicitações de leito de UTI para criança triplicou em relação ao período do ano passado, com maior ocorrência de casos respiratórios. Disse que o número de UTI dobrou do ano passado para cá, que hoje são 136 leitos e que ainda hoje vai abrir 20 novos leitos aqui no estado e durante a semana mais 20 leitos infantis de terapia intensiva. Luna Markman para o BR TV. A cobertura da vacina contra a gripe está baixa nas maiores cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A campanha termina no dia 3 de junho e a meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% do público-alvo. A campanha do Ministério da Saúde já alerta. É preciso mudar o jeito de ver a gripe, porque ela pode matar. O seu Ronaldo sabe que não dá para brincar. Ele tem 67 anos e só demorou para se vacinar porque estava viajando. E ele aproveitou para tomar 2 vacinas, contra a gripe e a Covid. Pelo menos evita, se der é mais fraco, é importante. Qualquer ser humano tem que ver isso que é importante. A vacina contra a influenza é a melhor forma de se proteger da doença. Só que a campanha termina em pouco mais de uma semana, no dia 3 de junho, e a adesão ainda está baixa em algumas cidades. Em Betim, por exemplo, até o último dia 15, só idosos e trabalhadores da saúde estavam com cobertura acima dos 50%. Entre as grávidas, a adesão estava em apenas 5,5%. Mesma preocupação em Contagem, que só conseguiu imunizar 35% dos grupos prioritários. E em Belo Horizonte, que está com o pior desempenho entre as maiores cidades da região metropolitana. 32,3% do público-alvo vacinado.
Aqui em Santa Luzia, a situação não é diferente. Até a última atualização, a cobertura ainda estava em cerca de 33%, muito abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é chegar a pelo menos 90% dos grupos convocados. Para facilitar o acesso de quem ainda não se vacinou, os postos da cidade estão com salas de vacina funcionando durante todo o dia. A gente reforça aí o chamamento para as crianças, né? Para as mamães estarem trazendo as crianças, as gestantes e as puérperas, mulheres que ganharam os seus filhos até 42 dias. É importante se vacinar, né? A vacinação é o meio mais eficaz de prevenção das formas graves da doença. Mais de 320 mil pessoas foram afetadas pela enchente em Manaus. A Daniela Branches conta pra gente. Nós estamos no distrito de Cacaupireira, no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. E por aqui a água já alcançou muitas casas, está na altura dos joelhos. É uma água corrente que vem direto do Rio Negro, mas que ainda permite que a gente caminhe pelas ruas alagadas, como nós estamos fazendo nesse momento. Muita gente vai de canoa, outras ficam ali a pé mesmo e vão se virando por dentro da água. Esse bairro aqui ainda não recebeu as pontes, as passarelas que normalmente são construídas para facilitar o acesso às moradias. Mas em outros pontos aqui do distrito já há esse acesso construído. De acordo com a Defesa Civil de Iranduba, as pontes devem chegar a essa comunidade na quarta-feira desta semana. Só no município, mais de 2.000 pessoas estão sofrendo as consequências da cheia do Rio Negro. Aqui, por exemplo, o abastecimento de água já está comprometido e tem muita gente já consumindo a água do rio. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 59 municípios do Amazonas estão enfrentando a subida das águas. 35 cidades estão em situação de emergência e mais de 320 mil pessoas em todo o estado estão passando por essa situação. As famílias atingidas têm direito a receber um auxílio enchente no valor de R$300. E como a gente falou, as prefeituras vêm construindo essas passarelas para facilitar a circulação das pessoas. Daniela Branches, de Iranduba, para o Brasil TV. E no Pará, os moradores de 4 municípios no nordeste do estado sofrem com as cheias dos rios amazônicos. Segundo a Defesa Civil de Ourém, o nível do rio Guamá subiu mais de 5 metros em 3 dias. Essa já é considerada a maior enchente da história da cidade, porque superou a última grande cheia do rio Guamá, ocorrida há mais de 20 anos. Segundo a prefeitura do município, 2 bairros e parte do centro foram atingidos pela cheia do rio Guamá. Ruas estão totalmente encobertas pela água e em alguns lugares só é possível se deslocar de canoa. Pelo menos 9 estradas vicinais estão com o tráfego interrompido porque a água destruiu as pontes. As aulas das redes estaduais e municipais de ensino estão suspensas por tempo indeterminado. Por causa da enchente, o município cancelou a programação da festa de aniversário de Ourém, que seria realizada no próximo fim de semana. A cidade completa 260 anos, dia 28 de maio. Segundo a Defesa Civil do município, pelo menos 1.500 famílias foram atingidas. Já são mais de 400 famílias desalojadas. Os atingidos estão sendo levados para uma igreja e uma escola da cidade. O governo do Pará disse que deve decretar situação de emergência nos municípios que enfrentam dificuldades por causa das cheias. Jalília Messias, para o Brasil TV. A prefeitura de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil, amanheceu fechada por motivo de luto. José Carlos Acevedo, o prefeito da cidade, foi enterrado ontem no lado brasileiro da fronteira. A segurança na região teve que ser reforçada. As informações com Martim Andrada. O prefeito da cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro foi enterrado aqui na cidade vizinha, Ponta Porã, já no Brasil, onde fica o jazigo da família. Tanto o enterro aqui no lado brasileiro da fronteira como o velório, que foi no lado paraguaio da fronteira, foram marcados por muita emoção e homenagens. José Carlos Acevedo, de 51 anos, foi alvo de um atentado na terça-feira passada, quando saía da prefeitura de Pedro Juan. Ele foi abordado por pistoleiros que chegaram no carro já atirando contra o veículo do prefeito. Ele foi levado para um hospital particular da cidade. Ele ficou internado em estado grave durante 4 dias e morreu na noite de sábado. A polícia do Paraguai investiga o crime e, por enquanto, 3 pessoas foram presas suspeitas de terem envolvimento na morte do prefeito.
E depois de quase 2 meses, a greve dos servidores do INSS chegou ao fim. O acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência foi comemorado pela categoria e pelos segurados também, né? Que estavam ali aguardando atendimento. Hoje pela manhã, quem tinha horário agendado conseguiu fazer a perícia médica nas agências do INSS. Aqui no Paraná, cerca de 80% dos peritos aderiram à paralisação. Sem a perícia médica, as pessoas não têm acesso, por exemplo, ao auxílio acidente, ao auxílio por incapacidade temporária, que antigamente era chamado de auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente, antes chamada de aposentadoria por invalidez. A greve durou 52 dias. A categoria pedia, entre outros itens, melhores condições de trabalho e também reajuste emergencial de quase 20%, alegando que estavam sem a reposição das perdas salariais nos últimos 5 anos. A associação que representa os peritos afirmou que praticamente toda a pauta de reivindicação foi aceita, por isso, os peritos voltaram a trabalhar. Durante a greve, mais de 320 mil exames periciais precisaram ser reagendados. Algumas pessoas aqui no Paraná que fariam a perícia no período da greve só conseguiram reagendamento para o final de novembro. Segundo o governo federal, os médicos peritos vão repor os dias parados para reduzir a fila de perícias. Cada perito poderá fazer até 12 atendimentos diários, conforme o acordo. De Curitiba, Wesley Cunha para o Brasil TV. E a seguir, a onça que foi encontrada no vestiário de uma escola em Minas Gerais já está de volta à natureza. A gente volta já. Brasil TV de volta e com as informações do julgamento do caso Baker, aquela empresa que produziu e comercializou cervejas contaminadas. As testemunhas começaram a ser ouvidas hoje, em Belo Horizonte, 2 anos depois das mortes por intoxicação. A Flávia Cristine acompanha. A previsão é que até a próxima quinta-feira, dia 28, testemunhas de acusação e vítimas sejam ouvidas aqui no Fórum Lafayette. O depoimento das testemunhas de defesa e também dos réus ainda não foi marcado. Esse caso veio à tona em janeiro de 2020, quando várias pessoas se intoxicaram após consumir cervejas da Baker. A contaminação por substâncias tóxicas acabou matando 10 pessoas, outras 19 ficaram com sequelas. Ao todo, 11 pessoas, entre elas os sócios proprietários da cervejaria Baker, foram denunciadas, mas nenhuma foi acusada de crime doloso, ou seja, quando há a intenção de matar. Por esse motivo, o caso não foi à júri popular e caberá ao juiz da vara criminal definir a sentença. Em nota, a Baker disse que tem total interesse na apuração dos fatos e que, por isso, segue contribuindo com as investigações. Então, hoje, portanto, aqui, essa rodada de depoimentos no Fórum Lafayette, testemunhas de acusação e também as vítimas. Não há um prazo final para uma decisão, porque após as oitivas, a Justiça pode determinar novo prazo para apresentação de provas. A imprensa não foi autorizada a acompanhar os depoimentos hoje. A onça parda, que foi encontrada dentro de uma escola em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, já está de volta à natureza. Ela foi solta em uma área de mata. A onça, de grande porte, foi encontrada no banheiro da escola no sábado. Ela foi capturada com apoio de um médico veterinário, passou por avaliação clínica e estava saudável. Por isso, foi devolvida à natureza. Quem achou o animal no banheiro foi o Davi Miguel, de 9 anos. Ele jogava bola na escola. O vigia do local foi chamado e acionou os órgãos responsáveis. Vamos ouvir o que os dois falaram com a nossa equipe? Ela fez um... Aí, na hora que ela fez isso, eu me assustei, saí correndo. Meu coração parece que parou de bater. Gelei na hora, velho. Foi muito difícil. Eu entrei na história, foi que eu tava na minha guarita, né, fazendo meu procedimento normal. Só que o pai do garoto que viu a onça me chamou e falou que tinha uma onça no vestiário. Nunca aconteceu e no momento eu até fiquei meio perplexo, né, porque pra me ver isso eu nunca tinha visto e era onça mesmo. Baita susto, né? Essa captura demorou cerca de 2 horas. E tem um alerta importante. Segundo especialistas, o desmatamento pode ser uma das causas do aumento da presença de animais em centros urbanos.
Os festejos juninos começaram em Petrolina, no sertão de Pernambuco, e para garantir a segurança da população local e dos turistas, a Secretaria de Saúde ampliou as estratégias de vacinação contra a Covid. O autêntico forró pé de serra e o clima junino tomaram conta do Parque Municipal Josefa Coelho neste sábado. Tudo para receber quem estava em busca de proteção contra a Covid. O polo extra de imunização é uma estratégia do município para ampliar a cobertura vacinal, principalmente com as doses de reforço. Depois da corridinha no parque, Arthur soube da vacinação e aproveitou para tomar a primeira dose de reforço. Tinha que tomar a terceira dose, principalmente por conta da atividade, por conta da nossa proteção. E aí essa atração aqui principalmente facilitou muito para que eu conseguisse tomar minha terceira dose. A gente tem segurança, poder transitar agora com a flexibilização e essa terceira dose a gente fica um pouco mais tranquilo. O polo de vacinação extra vai funcionar aqui no Parque Josefa Coelho até o dia 18 de junho. Além dos moradores de Petrolina, quem vier de fora aproveitar os festejos juninos também vai poder se imunizar contra a Covid e arrastar o pé mais protegido. Os turistas que estiverem chegando na nossa cidade, que caso não tenham seu esquema vacinal completo, eles também podem procurar esse polo. Então, essa estratégia visando intensificar a vacinação, porque as nossas festividades só foi possível porque as nossas coberturas vacinais, nós avançamos com esse processo e a gente quer uma festividade junina mais segura para toda a população. Então, a gente convida a todos, venham se imunizar. Todas as doses do imunizante preconizadas pelo Ministério da Saúde estão sendo oferecidas no parque, inclusive para pessoas com comorbidades. Seu José exibe orgulhoso o cartão de vacina todo preenchido. Hoje completou o esquema vacinal com a 4ª dose do imunizante. O aposentado, que teve sintomas leves da doença, não via a hora de ficar mais protegido. É uma alegria muito grande ver as coisas voltando ao normal, né? É uma graça grande de Deus para todos nós. Mas os cuidados não podem relaxar não, porque muitos resistem à vacina e por conta disso a gente tem que ter mais cuidado ainda. É isso aí. Brasil TV vai ficando por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.